E aí, Bebevex, tudo bem? Eu sou a Jéssica e hoje eu vou dar uma aulinha básica do que eu aprendi no curso que eu fui ano passado sobre nutrição gestacional. Atualizei com alguns artigos e a gente vai dar uma olhadinha no que tem de novo aí para gestação. Vamos lá? Preparados? Bom, qual que é a importância então da ultrassonografia gestacional? Ela permite para a gente um diagnóstico, né, de gestação. Ela auxilia na detecção das vesículas gestacionais. A gente pode acompanhar a evolução dos tecidos de cada feto. A gente tem uma predição a gente consegue, né, mensurar, saber em média qual é a idade gestacional daquele feto. E é possível também, com isso, né, identificar uma data mais exata para a aparição do feto. Para quando chegar na hora a gente está preparado, saber mais ou menos o dia e assim vai. E ela também consegue, o ultrassom também consegue diagnosticar algumas enfermidades ainda dentro do útero da mãe. Então, a gente tem como identificar algumas anomalias, por exemplo, congênita, como anasarca, hidropsia, cardiomegalia fetal, às vezes uma comunicação interventricular ou interatrial. Tudo isso é possível agora, já era, né? Mas com os ultrassons de alta definição, a gente consegue identificar isso mais precocemente. As características do ultrassom, ele é um exame relativamente barato, o custo-benefício dele é muito bom. Ele não é invasivo, não é uma técnica que agride até então a mãe ou os fetos. E tem uma grande acurácia, ele é de fácil execução, porém ele é operador dependente como qualquer outro exame de ultrassonografia. Depende da experiência do ultrassonografista para que o exame seja feito no máximo de, digamos assim, massa acurácia. Depende o tanto que é a sua experiência, o tanto que você vai conseguir visualizar as estruturas no exame. Bom, o tempo gestacional das cadelas, né, é de 58 a 63 dias e das gatas de 58 a 67 dias. Lembrando também que as gatas, elas têm ovulação só quando elas são estimuladas. Então, elas só ovulam se elas tiverem realmente o coito. Bom, o preparo do paciente. É possível sim deixar as mães fêmeas em jejum, até porque quando é um diagnóstico muito precoce, a gente tem que ver algumas estruturas pequenas, a gente tem que ter o máximo de definição da imagem possível. Então, se a gente puder evitar gases, acúmulo de alimento, acúmulo de fezes, então é sempre bom fazer um preparo do paciente. Jejum, geralmente de 8 horas, tá ok, não vai fazer mal para a mãe nem para os fetos. Cuidar também com gestações que são muito pesadas, por exemplo, cães bracefálicos, essas labradoras que têm ninhada gigante, golden. Cuidar sempre para a gente ficar trocando o decúbito, porque foi observado que os fetos no decúbito dorsal, na hora de realizar os exames, pode comprimir alguns grandes vasos maternos. Isso pode pode causar uma estase ou uma alteração hemodinâmica da mãe, cianose e tudo mais. Então, a gente sempre fica também observando, não esquecer da mãe, né, durante a realização dos fetos, apesar que, para mim, principalmente, a tração gestacional é linda, eu demoro muito, os tutores ficam lá cansados já de tanto esperar. Então, a gente tem que cuidar sempre, ficar trocando o decúbito, põe na lateral direita, depois para a esquerda, deixa um pouquinho do decúbito dorsal, e assim a gente vai avaliando. É bom também, não sei se é possível, não é muito também a minha realidade no hospital veterinário, mas seria bom a gente fazer dosagem de progesterona, para a gente saber quando foi o pico de LH, para a gente ter mais ou menos certeza quando foi a fertilização, para a gente ter uma contagem mais exata ainda possível da idade gestacional, para a gente saber a data de aparição. Tem que fazer uma tricotomia ampla e principalmente para a gente dar uma olhada, avaliar um pouco dos órgãos abdominais maternos.
Porque, como disse o professor Feliciano, que eu estava no curso assistindo, faça o máximo dentro do possível. Então, se aquela mãe tem alguma esplenomegalia, um baço mais heterogêneo, uma cistite, tudo que a gente conseguir avaliar no ultrassom, dentro do possível, a gente soma a mais para aquela gestação ser uma gestação mais tranquila. Então, para a gente poder identificar alterações maternas que podem prejudicar esse processo de gestação. E aí que vem também uma outra coisa. Ele fala assim, se a gente realmente faz um acompanhamento gestacional, que o foco era meio que comparar, né, o ultrassom humano com o ultrassom de PETs. Então, se a gente realmente acompanha essa gestação, se a gente consegue ver a maturação dos tecidos de cada feto, a evolução e tudo isso. Então, é indicado fazer exames periódicos. Claro que às vezes não semanal, o mais indicado é que a gente faça um acompanhamento semanal, um diagnóstico precoce. 16,99. Então, é indicado que a gente faça um exame semanal, porém, a gente pode fazer quinzenal, principalmente fazer um diagnóstico precoce, né, de gestação, e acompanhar a maturação de cada órgão fetal. Então, como eu falei, indicado semanalmente ou quinzenal. E na última semana, que vai tipo afunilando, a gente tende a acompanhar o feto diariamente. Por causa principalmente de alguns parâmetros que a gente vai comentar mais pra frente, como aceleração e desaceleração dos batimentos cardíacos do feto, o índice de resistividade da artéria umbilical. São esses parâmetros que a gente já tem que acompanhar diariamente para a gente saber se está tendo uma alteração, se vai entrar em trabalho de parto e tudo mais. E aí tem os módulos, né, que a gente pode avaliar o ultrassom. O módulo B é o mais acurado, é o que a gente mais usa. Ele consegue visualizar, identificar o feto, visualizar todos os órgãos fetais, o da mãe, materno, né? A gente consegue determinar medidas e para a gente ter uma melhor avaliação de cada feto. A gente tem o Doppler, que a gente também utiliza para avaliação hemodinâmica, principalmente para ver viabilidade fetal. O exame 3D, 4D, que é o mais bonitinho, que vai lá, mostra a morfologia das estruturas do feto. E para a veterinária não é tão avançado os estudos igual é para humanos. Mas a gente sabe que provavelmente tem alguma importância que a gente só não descobriu ainda. Então aparentemente ele é mais pro lado voltado para estética pro tutor, pra gente mostrar lá, tem levezinho, tem focinho e tudo mais, pro tutor visualizar melhor. A gente também tem a elastografia, que são algumas modalidades que não são a minha realidade, mas a gente sabe que existe, pra gente ver a rigidez de cada tecido, rigidez de fígado, do pulmão, então pra gente acompanhar essa quantidade do quão rígido ou não é o órgão. E aí a gente chega no ultrassom 3 passos. A gente pode dividir ele em 3 passos, né? O primeiro, claro, a gente tem o diagnóstico dessa gestação, se é diagnóstico precoce ou se é tardio. Tardio é quando a gente já consegue identificar as estruturas, já tem coraçãozinho, já tem membro e tudo mais. E o precoce é o que a gente consegue ver a vesícula gestacional, a gente consegue ver o embriãozinho, às vezes alguns têm uma atividade cardíaca que a gente não consegue nem mensurar, né? É só aquele tremorzinho. Então, esse é um diagnóstico mais precoce. Bom, aí eu vou colocar uma imagem aqui para vocês de uma vesícula gestacional. A gente consegue ver 2 linhas hiperecóicas. A mais externa é uma porção de vesícula gestacional da mãe. E a parte interna é a parte hiperecóica, né? Do embrião. Aí tem essa estruturinha, essa linha aí, de nada a gente já vê que é uma gestação positiva, viabilidade gestacional. Aí a gente tá ali, ó, com 15 dias de gestação, então já é possível com uns ultrassons
HD com alta definição, né? A gente consegue ver, delimitar 15 dias de gestação, a vesícula gestacional. E aí, depois de 2 dias, a gente já vê a membrana alantoidiana, a região de tronco e as membraninhas ali, possível membros futuramente. E o segundo passo, que é o mais legal agora que eu estou tentando desenvolver, colocando na minha rotina, é acompanhar a maturidade dos tecidos fetais e avaliar os órgãos separadamente em sistema. Vamos começar pelo sistema cardiovascular do feto. Sim, a gente vai separar cardiovascular, sistema nervoso, sistema renal, o que mais faltou aqui? Sistema musculoesquelético. É lindo, gente, vocês vão ver. Vou mostrar que é possível. Bom, sistema cardiovascular, né? A gente vê uma estrutura hipoecóica, arredondada, o coraçãozinho lá. Ele possui os movimentos, né? Os batimentos cardíacos. E ele tem linhas hiperecóicas, estruturas lineares hiperecóicas, que é septado, que vão se formar as câmaras, né? Os 2 ventrículos, os 2 átrios. A gente vai também conseguir ver a definição dos grandes vasos ali da região. A gente consegue também visualizar, dependendo da idade, topografia de válvula mitral, válvula tricúspide, átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito. E aí que a gente consegue visualizar se vai ter uma falha na comunicação desses ventrículos ou entre o átrio. A gente consegue ver as linhas, né, tendinhas, a gente consegue ver isso ainda no feto. E aí o professor Marlos e a professora Tilde fizeram um artigo que é Canine Fetal Echography, que correlaciona a análise cardíaca e as dimensões do coraçãozinho de cada feto. Ou seja, os cortes que a gente faz no eco de um paciente adulto, a gente faz lá nos cortes do fetinho de cada feto. Gente, é lindo. Vou colocar a imagem aqui para vocês. A gente consegue ver um corte transversal, visualizando, né, as 4 câmaras, as 2 válvulas. Aí aqui a gente tem uma imagem esquemática e a imagem ultrassonográfica. Depois a gente vê uma imagem longitudinal, também conseguimos ver as 4 câmaras, a distensão de parede livre, parede interventricular. Depois a gente faz uma imagem sagital, que é a imagem do cogumelozinho, que vocês vão dar uma olhadinha ali. O ventrículo esquerdo, ele fica em forma de cogumelo. E aí um corte que a gente consegue ver a aorta e o ventrículo, o átrio, né, esquerdo, pra gente comparar a dimensão desse átrio esquerdo comparado com a aorta, igual a gente faz no parâmetro de um cão adulto. Aí aqui tem um videozinho das 4 câmaras, a gente consegue visualizar as 4 câmaras cardíacas, topografia das 2 válvulas e observar o batimento cardíaco. Próximo e um dos mais importantes, um dos primeiros sistemas a serem evoluídos é o sistema nervoso central. A gente consegue ver plexo coroide, definição de ventrículos, claro que é dependendo da idade, né? Depois lá no final vou deixar uma tabelinha para vocês, o que vocês conseguem visualizar nessas estruturas com determinada idade do feto, né? A gente vê principalmente a orientação fetal, cabeça, corpo, membros. E o sistema nervoso central que vai ter essa função, né, de dividir. E aí a gente tem essa imagem borboleta. A gente vê certinho o diâmetro, a gente consegue delimitar as 2 porções da calota craniana com a linha biparietal central. E a gente consegue ver ali uma massa cerebral. E aí, nisso, a gente vai avaliar não só a imagem, né? Mas a gente também pode ver... Tem algumas reportagens, né? Já saiu uma reportagem que o comportamento do tutor da fêmea, da mãe, influencia no comportamento de cada feto. Então, a gente já pode avaliar que tem uma função, né, sensorial que também está preservada. A gente consegue avaliar isso no sistema nervoso central. A gente pode também avaliar flexão, dorso ventral, abrição de boca, linguinha, deglutição, né? A parte de abrir boca que todo mundo acha lindo, que eu também acho, por sinal. A gente vê a preservação, né, do hipoglosso e glossofaríngeo, né? A abrição de boquinha, mexer a língua. Então a gente vê que esses nervos estão preservados. Então, a gente também pode observar a extensão dos membros, né?
pescoço, cabeça, a parte de tronco, todos esses são comandados pelo nosso sistema nervoso central. E aí a gente vai para o sistema gastrointestinal. Vamos começar pelo estômago. A gente consegue ver uma estrutura, né, circular, conteúdo anecoico. Alguns pacientes agora estão chegando com conteúdo hipoecoico, pode estar correlacionado com algum fator nutricional. Algumas cadelas que têm alimentação natural têm esse tipo de característica, né? Alguns fetinhos têm lá um conteúdo hipoecoico. Depois de uma certa evolução, né, do feto, a gente também consegue delimitar as pregas estomacais. E o que a gente mais avalia nos fetos é as alças intestinais, que a gente, de 40 a 44 dias, a gente vê uma estrutura lá hiperecoica, sem uma forma, né, amorfa, sem uma forma bem definida, sem estratificação parietal. Depois de 44 a 48 dias, a gente vê o início de uma definição das paredes, né, estratificação, começa a separar as estratificações parietais. De 50 a 54 dias, a gente tem já uma definição de estratificação parietal e começa a ter alguns peristaltismos focais. E a partir de 57 dias, a gente já tem toda a delimitação e já tem peristaltismo começando a já estar difuso, tá? E aí a gente vai para o sistema urinário, que a professora Tilde e os colaboradores, né, fizeram uma avaliação, um estadiamento, na verdade, dos rins de acordo com a idade gestacional e a característica que eles apresentavam em cada idade. Então, a gente tem lá o rim. O primeiro estágio, né, ele não tem definição córtico-medular, a cortical ela é bem hiperecoica e a pelve ela está dilatada por conteúdo anecoico em formato de cogumelo. Depois, no estágio 2, a gente tem já um córtex renal mais fino, começa a ter um pouquinho ali de medula, começa a definir uma definição córtico-medular, né? A pelve ainda está um pouquinho dilatada, só que agora ela tem um formato tubular, como vocês podem ver aí na imagem. Depois do estágio 3, a gente já tem definição córtico-medular. O córtex renal já é hipoecóico e um pouquinho mais fino. E a gente também tem a pelve discretamente dilatada por conteúdo anecoico, com esse formatinho aí de canalículo, bem fininho. E já o estágio 4 já é um rim semelhante aí ao que a gente vê o rim adulto, com definição córtico-medular bem delimitada, tudo certinho, sem pelve dilatada. E aí o mais legal de todos é a sexagem fetal. A gente também tem a professora Tilde aqui, dando mais um artigo. Acho que eu vou homenagear ela. Então, a gente tem mais um artigo aqui da ultrassonografia em modo B, para determinação de sexagem nos fetos. Então, a acurácia da ultrassonografia, ela é de 100% quando tem no máximo até 2 fetos. Porque a partir disso, a gente já tem uma queda considerável, vai para 67% de acurácia para você conseguir acertar a sexagem. Até porque o ultrassom é muito difícil a gente contar os fetos. Eles não param. Às vezes a gente passa por um, conta 2, ou às vezes passa por um e pensa que já contou e não conta. Então a gente consegue ter uma certeza de 100% até com 2 fetos. Fica fácil pra gente identificar, não tem sobreposição, eles não se mexem tanto, então a gente tem uma certeza maior. A sexagem dos felinos é um pouquinho mais difícil, porque a gente tem que fazer em corte sagital, vocês vão dar uma olhadinha, ele tem que estar de ladinho, perninha pra frente aqui, tronco pra cá, perninha pra baixo, tronco pra frente. Ele é um pouquinho, começa a aparecer, né, antes, o sexo, né, a gente consegue definir antes, só que ele é um pouquinho mais difícil por causa desse corte. Nas gatas, a gente consegue delimitar essas gestações mais cedo, de sexagem, né, 38 até aproximadamente 42 dias. E aí a gente vai ver essa imagem aqui de um macho, a gente consegue ver 2 estruturas, né, 2 protuberâncias, uma mais hipoecóica e a outra mais hiper embaixo,
que é resquício de prepúcio e o saquinho, né, saco escrotal. E a segunda imagem, essa imagem que a gente vê da fêmea, né, que tem uma protuberância hiperecóica. É a porção da vulvinha ali para trás. E em fêmeas caninas, a gente consegue delimitar um pouquinho mais tarde, né, de 55 a 58 dias. E aí a gente tem essas duas imagens. A gente vê da fêmea como uma estrutura, parece uma perinha, uma folha, né? A gente vê a delimitação central nos grandes vasos, né? E duas linhas hiperecóicas como se fosse para delimitar a vulva. E no macho a gente vê uma linha hiperecóica caudalmente na região inguinal. E uma das coisas também que a gente pode avaliar é o sistema músculo-esquelético. Na verdade é mais a parte óssea. A gente consegue delimitar fêmur, húmero, radiúna, tibifíbula, dígitos, tirando também, né, a porção craniana. Então a gente consegue fazer a identificação e medir essas estruturas. Tem os artigos que tem um artigo que eu vou disponibilizar aqui para vocês com as imagens, uma comparação, né, da imagem do feto intrauterino e depois que ele nasceu. E fizeram essa medida para comparar, para ver se ela era fidedigna ou não. Ficou muito legal, eu vou deixar disponível aqui para vocês também. E por último, né, a última parte, a gente dividiu em três. A primeira foi o diagnóstico da gestação, o segundo é acompanhamento dos tecidos do feto e o terceiro é a mensuração de idade fetal. Eu vou colocar aqui para vocês, é mais questão de tabela, né, continhas. Vou colocar para vocês. A gente tem diferentes fórmulas, tanto para cão quanto para gato. E a gente pode estimar pelas fórmulas, né, que a gente tem aí disponível, ou também pela organogênese, né, como eu falei para vocês. O rim tem uma certa idade que ele aparece, dependendo de qual forma. A alça intestinal também. Aparição de sistema nervoso central, dos membros, diferença corpo e cabeça, tudo isso acontece em fases da idade gestacional. Então a gente pode fazer os dois, faz a medida e compara mais ou menos se está tudo certo de acordo com o organograma. Então vamos lá. As formas das cadelas com menos de 37 dias, que a gente faz a medida do diâmetro da vesícula gestacional. Então a gente vai lá, mede a vesícula gestacional, faz vezes 6 e depois soma com 20. Vai ter uma idade aproximada. Vamos colocar aqui. Então, digamos que o diâmetro da vesícula gestacional tem 0,79 centímetros. A gente faz vezes 6 mais 20 para a gente chegar ao resultado que o feto está com aproximadamente de 24 a 25 dias. Beleza? Depois a gente também tem a idade gestacional acima de 37 dias, que acho que a maioria utiliza. A gente faz o diâmetro biparietal, a imagem do crânio dorsal, né? A gente vê certinho as duas porções da calota craniana com a linha biparietal central. Quando a gente tem essa linha central, a gente consegue delimitar exatamente o diâmetro maior do crânio. Então a gente vai pegar essa medida do diâmetro maior do crânio vezes 15 mais 20. Então, digamos que o nosso feto tem 2,5 centímetros de diâmetro biparietal. Aí a gente vai lá, 2,5 vezes 15 mais 20, tem aproximadamente 57 dias, quase para nascer. E a gente também tem das gatas. As gatas, eu coloquei aqui só a partir de 37 dias, mas eu vou colocar para vocês depois menos que isso. Que geralmente gata já vem mais quando elas têm dificuldade para parir do que para diagnóstico precoce. Então, acima de 37 dias, a gente faz 25 vezes o diâmetro mais 3. E a gente tem uma idade aproximada de gestação. E a gente também tem dos dois, que é uma medida que eu estou utilizando agora, tanto para gato quanto para fêmea, medir o diâmetro corporal. Para cão, a gente pega o diâmetro corporal vezes 7, soma com 29. Para gato, a gente pega o diâmetro corporal vezes 11 mais 21.
Então, são tudo cálculozinhos, vai ficar tudo disponível aqui para vocês utilizarem na rotina, ok? E aí, uma coisa legal também que eu descobri é que dá pra gente estimar aproximadamente a idade gestacional também no raio-x. Sei que o foco é ultrassom, mas é uma curiosidade que eu ainda não tinha ciência disso. Então, a partir de 38 a 40 dias, começa a ter uma mineralização na cabeça, lá na parte da cabeça do feto. E a partir disso, né, de 38 a 40 dias, a gente vê também um pouquinho da escápula, um pouquinho da coluna, húmero e fêmur, os mais proximais, né, do corpo. E acima de 49 dias, a gente já tem mineralização de radiúna, de tibia e fíbula. Quando tem delimitação até das coxígenas, mais da extremidade, dos dígitos, já é de 52 a 53 dias. E quando a gente consegue delimitar os dentes do feto, já é praticamente para nascer, né, de 56 a 66 dias. Então, essas são uma curiosidade de raio-x. Eu coloquei aqui umas imagens para vocês saberem mais ou menos a gestação. Na primeira imagem, a gente tem delimitação certinha já de crânio, de húmero, de escápula, radiúna. Consigo delimitar fêmur também. E tem um dos fetinhos ali que tá parecendo uma carinha de fantasminha. Se a gente conseguir aproximar a imagem, a gente consegue ver um resquício ali da topografia dentária. Então, ali a gente já estima aproximadamente de 56, 60 dias de gestação no feto. Já a segunda imagem, a gente vê mais delimitação de escápula e húmero. Fêmur bem pouquinho. Coluna e crânio estão ok. Então, aproximadamente aí de 38 a 40 dias de gestação. Tem um outro fetozinho aqui que tá com a cabecinha para fora já, é uma distocia, né, claro. Mas a gente também consegue delimitar os dentinhos, a gente já sabe que ele tá para nascer, até porque ele tá nascendo. Mas eu coloquei para vocês darem uma olhada que essa ficou mais evidente a porção dos dentes. Mineralização dos dentes. E essa aqui, por último, é uma mineralização também, já, só que esse aqui já passou do tempo, né? A gente consegue ver ali, não tem mais formato de feto, a gente consegue delimitar um pouquinho do crânio. Tem um ossinho ali, eu acho que é o fêmur. Mas esse já passou da hora de nascer, né? É uma mumificação. Outra coisa que a gente vai fazer para delimitar também a idade gestacional, se está para parir ou não, é a aceleração e a desaceleração dos batimentos cardíacos. A gente tem um artigo aqui disponível para vocês. Em até 72 horas começa a apresentar variações sutis desse batimento cardíaco. Ele tem uma queda, né, de 119, 120 batimentos cardíacos, e depois ele tem um pico de 242, que é um batimento na média, né, sem sofrimento fetal. Então tem essa oscilação entre, tô sofrendo, não tô mais, tô sofrendo, não tô mais. Então essa aceleração e desaceleração começa a apresentar em alguns fetos antes de nascer 72 horas em média. Quando essa variação está maior, mais baixa e mais apresentada em menos tempo, de 160, 180 batimentos cardíacos, pode ser que ele venha a nascer de 6 a 1 hora antes do parto. E quando essa aceleração e desaceleração apresenta em todos os fetos, provavelmente é provável, né, que essa fêmea que trabalha de parto tenha os filhotes em até 12 horas. Então esse é um indicativo muito legal que saiu aí pra gente acompanhar se pode ser um sofrimento ou não. E claro que a biologia não é exata, nem sempre isso acontece nos fetos. Então a gente tem que ficar cuidando, confiando e desconfiando ao mesmo tempo. Cuidado para algumas fêmeas que não vão apresentar essas alterações, essas variações dos batimentos cardíacos. E um novo parâmetro também que eu estou utilizando, ele não é tão novo assim, algumas pessoas já conhecem, mas eu comecei a implementar agora na rotina, que é o índice de resistividade da artéria umbilical do feto.
A gente vê, eu já até fiz um vídeo aqui para vocês explicando mais ou menos como identifica, né, como faz a mensuração. A gente vai lá, mede o índice de resistência até 0,7, de 0,7, né, para baixo. A gente já começa a ter alterações de vascularização no umbigo do feto, né? Então a gente tem até 0,7 de 12 a 6 horas antes do parto. Abaixo disso, em média 0,56 o índice, ele já tem indicação de parir até 6 a 1 hora antes do parto. Então a gente tem que cuidar que a partir de 0,7 já é uma indicação que a paciente, né, vai entrar em trabalho de parto. Então a gente tem que cuidar quando tiver esse índice na maioria dos fetos, provavelmente também a fêmea vai entrar em trabalho em até 12 horas. E aí, vou deixar também uma tabelinha aqui com as coisas principais dos órgãos para a gente mensurar um pouquinho da organogênese, tá? De quando a gente tiver membrana lutóide, batimentos cardíacos, diferenciação das câmaras cardíacas, movimentos, formação de esqueleto, para a gente comparar aí um pouquinho. E é isso, tanto de cadela quanto de gato. Beleza, Pepevetes? Qualquer dúvida pode colocar nos comentários aqui embaixo. Mínima que for, se vocês quiserem mandar no direct, não tiver coragem, sei lá, tiver vergonha, eu sou dessas que tenho vergonha, nem parece, né, mas tem. Manda no direct que a gente responde pra vocês, tá bom? Até mais, fique com Deus.